All right, now we continue. Vamos continuar. We're also going to look at the recorded words of another martyred pastor in the Netherlands. Vamos olhar para as palavras de outro pastor nos Países Baixos. This was the most famous and influential Reformed pastor of that time. O pastor mais famoso e influente daquela época. In the Netherlands. Nos Países Baixos. Guido de Bré. Grande homem, meu amigo ele. Foi fácil, my friend. Nosso amigo. He's most well known as the author of the Belgic Confession, of course. Mas bem conhecido como autor da Confissão Belga. De Bré wrote that confession in 1561. Ele escreveu aquela confissão em 1561. Later, in 1567, he was arrested by the Spanish government authorities. Mais tarde, em 1567, foi preso pelas autoridades espanholas. And he was placed in prison to await his death sentence. Aprisionado para esperar a morte. In a letter to his church in Valenciennes, numa carta escrita para sua igreja em Valenciennes, de Bré wrote about some of the visitors he had while in prison. Ele escreveu sobre alguns dos visitantes que ele recebeu na prisão. One of them was a woman belonging to the nobility. Delas foi uma mulher da nobreza. And it's not clear why she wanted to visit Guido de Bré. Não é claro porque ela queria visitar com Guido de Bré. Anyway, she had a conversation with him. Então, ela tinha uma conversa com ele. The woman said that she had heard that de Bré slandered the divine service of the Roman Church in his sermons. A mulher disse que ela ouviu que de Bré disse coisas más sobre o serviço divino e sobre a Igreja Católica Romana. De Bré answered. De Bré respondeu. I replied that I spoke as my text required. Eu falei como meu texto exigia. And not otherwise. E não de uma outra maneira. I did not disguise it. Eu não escondeu nada. My charge required me to show the people the abuses and idolatries which led poor souls to perdition. Meu chamado me exigiu mostrar a pessoas a idolatria e e abusos e as idolatrias que levaram almas pobres à perdição. Pastor Guido de Bré clearly regarded the Roman Catholics in his context to be lost souls in need of the gospel. O pastor Guido de Bré, com certeza, ele entendeu os católicos romanos no contexto dele serem almas perdidas precisando da salvação. And Guido de Bré and others in the Netherlands were not original in this view. E de Bré e outros nos Países Baixos, eles não foram originais nesse entendimento. As if they developed it on their own. Como se eles desenvolvessem essa visão sozinhos. They held it in common with reformers elsewhere. Eles tinham a mesma visão dos reformadores em outros lugares. Reformers like John Calvin. Como João Calvino. Calvin very rarely commented on his own life. Foi raro para Calvino comentar na sua própria vida. One of the occasions where he did was in the preface to his commentary on the Psalms. Uma ocasião onde ele fez isso foi no prefácio ao seu comentário dos Salmos. He describes how his father had plans for him to study law and make some good money. Ele descreve como o pai dele tinha planos para ele estudar direito e ganhar muito dinheiro. But God had other plans for him. Mas Deus tinha outros planos para ele. As he describes his journey of faith, enquanto ele descreve a jornada da fé dele, he referred to a sudden conversion. Ele fala sobre uma conversão rápida ou imediata ou rápida. He was suddenly converted from devotion to the superstitions of popery. De repente, ele foi convertido das superstições do Papa. God delivered him from a deep abyss of mire. Deus resgatou ele de uma cova de lama profunda. Calvin considered his conversion to be to true Christianity.
Calvino considerou a conversão dele como sendo uma conversão ao cristianismo verdadeiro, to salvation. a salvação. When we turn to Calvin's Institutes, we find something similar. Quando olhamos as institutos de Calvino, nós encontramos algo semelhante. Calvin addressed the preface to King Francis I of France. O prefácio foi endereçado ao rei Francisco de I da França. According to Calvin, many of the French were hungering and thirsting for Christ. Conforme Calvino, muitos dos franceses estavam com fome e sede para Cristo, But very few had any degree of knowledge of him. mas poucos tinham qualquer conhecimento dele. Under the Roman Church, he wrote, Sobre a Igreja Romana, ele escreveu: the light of divine truth had been extinguished, a luz da verdade divina tinha sido apagada, and the word of God buried. e a palavra de Deus enterrada. Later in the Institutes, Mais tarde, nas institutas, he wrote of how the papists take the name of Christ upon their lips, ele escreveu como os papistas tomou o nome de Cristo nos seus lábios, but in reality they do not hold fast to him. mas na realidade eles não têm nada a ver com ele. Calvin also takes the position found later on in the Westminister Confession, Ele também toma a posição, mais tarde, a posição da Confissão de Westminster, that the Pope is Antichrist. que o Papa é anticristo. Calvin not only denies that the Roman Catholic Church is a true church, Calvino nega que a Igreja Católica Romana é uma igreja verdadeira, but he says that it really is no church at all. e acrescenta que não é uma igreja. He argues that there's no ultimate difference between Muslims and Roman Catholics. Ele argumenta que não existe uma diferença ultimamente entre os muçulmanos e os católicos romanos. Both are lost in false religions. Os dois são perdidos em religiões falsas. In Calvin's thinking, Europe under Romanism was essentially pagan. No pensamento de Calvino, a Europa da Igreja Romana era essencialmente pagã, Or maybe sub-Christian. ou talvez subcristã. And that thinking was put to the test in practical matters like marriage. E esse pensamento foi provado praticamente com esses assuntos como o casamento. In 1552, 1552, the pastors of Geneva received a letter from a Christian woman in France asking for marriage advice. os pastores em Genebra receberam uma carta de uma mulher cristã na França pedindo conselho sobre casamento. She was reformed, Ela era reformada, but her husband was a serious Roman Catholic. mas o marido era católico romano sério And an idolater and persecutor of Christians. e idólatra e perseguidor dos cristãos. She asked if she could lawfully leave her husband. Ela perguntou se ela legalmente poderia deixar esse casamento, sair desse casamento, abandonar esse casamento. The reply was almost certainly written by Calvin. A resposta foi quase com certeza escrita por Calvino. The response applied 1 Corinthians 7:10-16 to the situation. A resposta aplicou 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 a 16 a situação. That passage speaks of a believing wife and an unbelieving husband. Aquela passagem fala sobre uma esposa crente e marido descrente. The French wife was told that she should make every effort to lead her husband to the way of salvation. A mulher francesa recebeu na carta essa mensagem que ela deveria fazer ou exercer todo o esforço para levar o marido dela para o caminho da salvação. Also in the area of marriage, Também na área do casamento, Calvin was once asked in a debate Calvino foi perguntado num debate whether he thought a Reformed Christian should refrain from marrying a Roman Catholic just as one would refrain from marrying a Muslim. ele foi perguntado no debate se ele pensava
que um cristão reformado deve evitar casamento com um católico romano, exatamente como alguém evitaria casamento com um muçulmano. Calvin replied that members of the Roman Church were outside of Christ. Calvino respondeu que os membros da Igreja Romana eram fora de Cristo. There could be no marriage in the Lord. Não poderia ter um casamento no Senhor. And therefore marriage between Reformed believers and Roman Catholics was unlawful. Por isso, o casamento entre crentes reformados e católicos romanos foi ilegal. As far as Calvin was concerned, Conforme Calvino, marrying a Roman Catholic was the same thing as marrying an unbeliever. casamento com um católico romano foi a mesma coisa como casamento com um incrédulo. Now, many more examples could be brought forward to prove that these views were not exceptional. Podemos fornecer muito mais exemplos para mostrar que esse entendimento não foi uma exceção. This was the standard Protestant way of viewing the European situation at the time of the Reformation. Foi o padrão protestante da visão da situação na época da Reforma. Lutherans and Calvinists looked at Europe under the Roman Catholic Church and they saw a place filled with lost souls. Os luteranos e os calvinistas olharam para a situação na Europa e entenderam que a Europa era cheia de almas perdidas. They saw millions of people without Christ and without the gospel. Eles sabiam que milhões de pessoas sem Cristo, sem o Evangelho, eram na Europa. They saw a mission field. Eles viram um campo missionário. Are things different today? As coisas são diferentes hoje. Let's just talk about Brazil. Vamos falar sobre o Brasil. Statistics say that almost 89% of Brazilians are Christians. As estatísticas dizem que quase 89% dos brasileiros são cristãos. But we also have to remember that 65% of Brazilians say they are Roman Catholics. Mas precisamos nos lembrar também que 65% dos brasileiros dizem que são católicos romanos. About 22% claim to be Protestants of various varieties. 22% dizem que são protestantes de variedades diferentes. Now, we're not going to talk about the state of Protestantism in Brazil, Agora não vamos falar sobre o estado do protestantismo no Brasil, but we can note that there are 123 million Roman Catholics in this country. mas podemos dizer que são 123 milhões de católicos romanos no Brasil. Brazil has the largest number of Roman Catholics of any country in the world. Brasil tem o maior número de católicos romanos de todos os países do mundo. In fact, you have more Roman Catholics in Australia and Canada have citizens combined. De fato, vocês têm mais católicos romanos do que o Canadá e a Austrália têm cidadãos juntos. The numbers are huge. Os números são grandes. Now here's the question we need to consider. Agora é a questão que precisamos considerar. Has the Roman Catholic Church found the gospel since the time of the Reformation? Desde a Reforma, a Igreja Romana encontrou o Evangelho. In other words, are Roman Catholics to be considered as Christians today? Em outras palavras, os católicos romanos devem ser considerados como cristãos hoje? Or do we have to consider them in the same way as John Calvin, Guido de Brett, and other reformers of 500 years ago? Ou precisamos considerar eles como João Calvino, como Guido de Brett, como outros cristãos de 500 anos atrás? The Bible hasn't changed. A Bíblia não mudou, The gospel hasn't changed. o Evangelho não mudou, But has Rome changed? mas Roma mudou, Has it improved? melhorou. To answer that, look at the Catechism of the Catholic Church. Para responder a essa questão, só preciso olhar para o Catecismo da Igreja Romana. It's the official statement of Roman Catholic doctrine. É a declaração oficial da doutrina católica romana. And justification is at the heart of the gospel. E a justificação fica no cerne do Evangelho. Does the Catechism of the Catholic Church get justification correct? O Catecismo da Igreja Católica Romana chega a uma conclusão correta sobre a justificação? No. Não.
It describes justification as a process. Descreve a justificação como um processo. They say that justification is a process which includes sanctification. Dizem que a justificação é um processo que inclui a santificação. We cooperate with God's grace so that we can become holy. Cooperamos com a graça de Deus para nos tornar santos. It comes from the grace of God, yes, Vem da graça de Deus, sim, but not from the grace of God alone, mas não da graça de Deus só. and not through Christ alone. E não por meio de Cristo só. The Catechism of the Catholic Church quotes the Council of Trent. O Catecismo da Igreja Católica Romana cita o Concílio de Trento. And that confirms that the decrees of the Council of Trent are still upheld by Rome. E confirma que os decretos do Concílio de Trento ainda estão uma parte da doutrina da Igreja Católica Romana. The Council of Trent was held around the time of the Reformation, O Concílio de Trento aconteceu na mesma época da Reforma. and it explicitly condemned the biblical doctrine of justification. Explicitamente condenou a doutrina bíblica da justificação And those who believe it. e aqueles que a acreditam. So is Rome changed? Então, Roma mudou? Not at all. Não. It's still teaching a false gospel with no hope. Ainda está ensinando o evangelho falso sem esperança. The Roman Catholics you know are still lost and without the true gospel. Os católicos romanos que vocês conhecem ainda são perdidos sem o evangelho. You live on a mission field. Vocês moram num campo missionário. Well, it's one thing to say that you live on a mission field. É uma coisa dizer que vocês moram num campo missionário. It's another to consider your responsibility. É uma outra coisa considerar a sua própria responsabilidade. Your responsibility towards those on that mission field. Sua responsabilidade para com aqueles que vivem naquele campo missionário. After all, you might agree that the people around you are without Christ. Afinal das contas, você pode acreditar que essas pessoas estão sem Cristo. But if you also think that the Bible doesn't call you to care about those lost people, Mas se você pensar que a Bíblia não chama você para cuidar sobre essas pessoas and reach out to them with the gospel, e alcançar eles com o Evangelho, then probably you won't. provavelmente não vai fazer. We have that well-known passage from Matthew 28, 18 to 20. Temos a passagem bem conhecida, Mateus 28, versículos 18 a 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Today, most Christians understand that the Great Commission calls the church to care about the lost and bring the gospel to them. Hoje, a maioria dos cristãos acredita que a grande comissão chama eles a cuidar dos perdidos e compartilhar o evangelho com eles. There's no controversy about that, really. Não há controvérsia sobre isso, na verdade. There's unanimous agreement. Há unanimidade. When it comes to the historical view on this, Quanto à visão histórica sobre isso, some scholars claim that the Reformation had a different view of the Great Commission. alguns estudiosos dizem que a reforma tinha uma visão diferente sobre a grande comissão. Some argue that the Reformers didn't see Matthew 28, 18 to 20 as having any contemporary application. Alguns dizem que os reformadores não pensaram que a grande comissão de Mateus 28 tem nada a ver, ou tem algo a ver com a situação atual da igreja. According to these scholars, Conforme esses estudiosos, the Reformers believed that the Great Commission's validity expired with the death of the last apostle. os reformadores acreditaram que a validade da grande comissão expirou com a morte dos últimos apóstolos. In other words, it was only a commission for the apostles, Em outras palavras, foi somente uma comissão para os apóstolos, not a timeless mandate for the church. não um mandato eterno para a igreja.
This is easy to prove wrong. É fácil prover que esse entendimento é errado. We'll start with John Calvin, Vamos começar com João Calvino and then we'll look at his friend and mentor, Martin Butzer. e vamos olhar também para o amigo e mentor dele, Martin Butzer. Esse aí a gente conhece, o Brasil inteiro conhece. O Instituto. When we consider how reformers like Calvin understood Matthew 28:18 to 20, Quando nós consideramos como os reformadores, como Calvino entenderam We need to- Mateus 28, versículos 18 a 20, we need to first of all remember that this text had been abused by the Roman Catholic Church. precisamos primeiramente ter em mente o fato que esse texto tinha sido abusado pela Igreja Católica Romana. The Roman Catholics used this passage to support their idea of apostolic succession. Os católicos romanos usaram esse texto para apoiar sua crença na sucessão apostólica. This is the idea that the bishops of the Roman Catholic Church are direct successors of the apostles. A ideia que os bispos da Igreja Católica Romana são sucessores diretos dos apóstolos. Above all, the Pope stands in a direct line with the Apostle Peter. No final, o Papa fica numa linha direta com o apóstolo Pedro. So when reformers like Calvin commented on Matthew 28:18 to 20, Então, quando os reformadores como Calvino comentaram sobre passagens como Mateus 28, versículos 18 a 20, they needed to address that teaching. eles tinham que lidar com esse ensinamento. And that's what you find in Calvin's commentary on Matthew 28:19. E é isso que nós encontramos no comentário de Calvino sobre Mateus 28, 18 a 20. He attacks the Roman Catholic idea of apostolic succession. Ele ataca a ideia católica romana da sucessão apostólica. He says that if the papal hierarchy had truly succeeded the apostles, Ele diz que se a hierarquia papal tivesse had truly succeeded the apostles, verdadeiramente sucedido os apóstolos, they would do like the apostles did and preach the gospel. eles fariam o que os apóstolos fizeram e ensinar o evangelho. You can't claim to be a successor to the apostles if you don't preach the true gospel of Christ. Não pode dizer que você é seguidor dos apóstolos se você não ensina o evangelho de Cristo. In his commentary, Calvin does not take the position that the Great Commission has expired. No comentário, Calvino não toma a posição que a grande comissão expirou. Calvin was simply responding to a contemporary misunderstanding of the passage. Ele estava simplesmente respondendo a mal entendido dessa passagem. In fact, it's difficult to argue that Calvin saw the passage as referring exclusively to the apostles. De fato, é difícil argumentar que Calvino pensou que essa passagem se aplica somente aos apóstolos. After responding to the Roman Catholic view, Calvin goes on to write this. Depois dessa resposta à visão católica romana, Calvino procede a escrever isso. The prophets under the law had limits assigned to them. Os profetas, sob a lei, tinham limites assinadas a eles. But now, the wall of partition having been broken down, Mas agora, o muro de divisão tendo sido quebrado, the Lord commands the ministers of the gospel to go to a distance. o Senhor exige dos ministros do Evangelho ir à distância In order to spread the doctrine of salvation in every part of the world. para espalhar a doutrina da salvação em todo canto do mundo. Note how the Lord commands, present tense. Note como o Senhor comanda, o tenso presente. Calvin did draw a contemporary application which amounts to a timeless missionary mandate for the church. Calvino chegou a uma aplicação sobre a situação atual que aplica ou que diz que é um mandato
permanente para a igreja. Calvin never says anything to the contrary. Calvino nunca diz nada contrário a isso. The church's calling in a lost world is to spread the doctrine of salvation. O chamado da igreja no mundo perdido é espalhar o evangelho da salvação. To preach Jesus Christ to those who don't know him in a saving way. Pregar Jesus Cristo para aqueles que não conhecem ele numa maneira salvífica. And a continuing missionary task for the church after the apostles can be found elsewhere in Calvin's writings. E a tarefa de evangelização missionária que continua na igreja, nós podemos encontrar em outros lugares nos escritos de Calvino. One of the most remarkable is what he says about Isaiah 12, verses 4 and 5. Dos mais incríveis é o que ele diz em Isaías, sobre Isaías 12, versículos 4 e 5. He writes that all godly Christians ought to have a desire to sound aloud the name of God through every country in the world. Ele escreve que todos os cristãos piedosos devem ter o desejo de proclamar o nome de Deus em todo o país do mundo. The goodness of God should be made known to all so that all will worship God. A bondade de Deus deve ser revelada a todos para que todas adorarem Deus. When Calvin prayed in public worship, Quando Calvino orava no culto público, he also gave a clear indication of what he thought about the calling of the church towards the lost. ele também deu uma indicação clara sobre o que ele pensava sobre os perdidos. In one of his written prayers, Numa das orações escritas, he prayed that God would bring the gospel to lost people. ele orou para que Deus possa trazer o evangelho para pessoas perdidas, Along with a saving knowledge of Christ. junto com o conhecimento salvífico de Cristo. Now, this is the interesting point. E agora é o ponto interessante. This was prayed every Sunday in Geneva after the morning sermon. Essa oração foi dada depois de todo o culto matutino em Genebra. One simply cannot say that John Calvin had no sense of the church's continuing obligation to bring the gospel to the lost wherever they are. Simplesmente não pode dizer que João Calvino não tinha nenhuma ideia sobre a obrigação da igreja trazer o evangelho para aqueles sem Cristo, fora de Cristo. He understood it very well. Ele entendeu muito bem. Moreover, the Reformed Church in Geneva under Calvin's leadership not only prayed for evangelism and mission, E a igreja, sob a liderança de Calvino em Genebra, não somente orava para opor pelo evangelismo, it also established an institution for training men to do it. também estabeleceu instituto para treinar homens para fazer isso. The Genevan Academy was a missionary training center. A Academia de Genebra era centro de treinamento dos missionários. Yes, it trained pastors, Treinou pastores, but it also trained missionaries. mas também missionários. And the missionaries being trained were primarily being equipped for ministry in Roman Catholic Europe. E os ministros sendo treinados eram primariamente treinados para espalhar o evangelho na Europa. In 1544, Em 1544, a delegation was sent from the Reformed Church in Tournai, which is today in Belgium, uma delegação foi enviada de Tournai they went to Geneva with an urgent request for a Reformed missionary. para Genebra com pedido urgente de missionário reformado. They said to the church in Geneva, Eles disseram para a igreja em Genebra: please send us a missionary because there's so much paganism in our land. por favor, nos envie missionário porque existe tanto paganismo em nossa terra. During Calvin's lifetime, Durante a vida de Calvino, at his direction,
na direção dele, having received his instruction, tendo recebido a instrução dele, literally hundreds of men were sent out from Geneva to preach the gospel across Europe to the lost. literalmente centenas de homens foram enviados para pregar o evangelho aos perdidos. And that had a huge impact. Isso tinha um impacto grande. If we just look at France, Só pensando na França, by 1559, por 1559, there were over 3,000 Reformed churches. houve mais que 3.000 igrejas reformadas. In terms of the population, Em termos da população, approximately 25% of France was reformed by 1559. aproximadamente 25% da França foi reformada por 1559. And this was because of Reformed missionaries. Isso por causa de missionários reformados. It's amazing. É incrível. Of course, I also have to mention the Genevan mission to Brazil. Claro, Again, também eu preciso mencionar a missão genebrina para o Brasil. I touched on it before, but now we'll go into a little more detail. Falei um pouco sobre isso antes, mas agora vamos entrar em mais detalhe. In 1556, the Reformed Church in Geneva sent out 2 missionaries. Em 1556, a Igreja Reformada em Genebra enviou 2 missionários. They went with a group of French Calvinists or Huguenots who were hoping to start a colony in Brazil. Eles viajaram com um grupo de calvinistas franceses que queriam iniciar uma colônia no Brasil. They arrived in March of 1557 near Rio de Janeiro. Eles chegaram em março de 1557 no Rio, Guanabara Bay. Bahia de Guanabara. Bahia de Guanabara. And they began working among the Tupinambas, indigenous people. Eles começaram o trabalho entre os Tupinambas, Tupinambás, povo indígena. The work was difficult and frustrating, O trabalho foi difícil e frustrante. and ultimately it ended in disaster E no final terminou em desastre, because the leader of the French colony went back to Roman Catholicism. porque o líder da colônia francesa, ele voltou para o catolicismo romano. 3 of the Calvinists were martyred for their faith. 3 dos calvinistas foram martirizados por Not causa, by por causa da sua fé, Not by the Tupinambas, não pelos Tupinambás, but by their fellow Frenchmen. mas por seus companheiros franceses. I believe they were the first Protestant martyrs in the Americas. Eu acredito que eles eram os primeiros mártires protestantes nas Américas. These martyrs also wrote the first Reformed Confession in the Americas, Esses mártires também escreveram a primeira confissão reformada nas Américas, the Guanabara Confession. a Confissão de Guanabara, que nós temos aqui. Guanabara? Tem É Guanabara? Não. Guanabara. And this confession is available in Portuguese. You could look it up on the internet. Essa confissão está disponível em português, você pode pesquisar na internet. Eu tenho ela na Bíblia. Ah, ok. Bom, he has it in his Bible. Okay. So it was a tragic outcome. Então terminou em tragédia. But the story testifies to the fact that Calvin and his church didn't only think and write about evangelism and mission, Mas a história dá testemunha ao fato que Calvino e a sua igreja não somente pensava e escrevia sobre a missão, sobre a evangelização, they also did it. eles também fizeram. And they did it not only near Geneva, E não somente próximo a Genebra, like let's say in Europe, ou podemos dizer na Europa, but also even in Brazil. mas também até no Brasil. And that reminds us that our calling too is not only to our own country but also to others. Isso nos lembra também que nosso chamado é não somente a nosso próprio país, mas também outros países. Besides John Calvin, we can also take a brief look at Martin Butzer. Além de Calvino, nós podemos também dar uma olhada para Martin Butzer. Maybe before we do that, we'll take a break and
Antes de fazer isso, vamos... Temos uma Ontem eu li Podemos contar Piada, uma piada, só né? que eu acho que não é muito boa para contar, assim. Me contou na igreja. Só que, se não é boa, não conta. Não, ela é sobre seminário, Ok. Seminarista. Só que envolve a oração dele, ele falando com Deus. Aí não sei se é pela altura. Sim. Provavelmente não. Se você acha, não. É, por isso que eu não falei. Bom. So the scene is in a comedy club somewhere in the United States. Clube de comédia And there's a em algum lugar nos Estados Unidos. É certo? Comédia? Um clube onde eles fazem stand-up. Sim. and there's a ventriloquist who's doing his show. Eita, vocês giving me some good, some very good vocabulary. Ventriloquista? Ventriloquista? Sim, ventríloco? Não, o homem. Ventriloquista. Ok, ventriloquista. Então, simples. And he tells all these jokes about how stupid blondes are. E ele conta um número de piadas sobre as loiras e a estupidez delas. Direto. And he tells about a dozen of these jokes. E ele fala mais ou menos 12 dessas piadas. And Question. Linda piada. Calma. No Canadá, as loiras também são burras? Sim, mesma coisa. Claro, tá contando piada. then a blonde woman yells out, Uma loira grita: "That's it! Isso é tudo. I've had enough of your stupid comedy." Eu já ouvi mais que suficiente da sua comédia estúpida. I'm tired of being stereotyped by lousy comedians like you. Estou cansado com esses estereotípicos por homens fazendo stand-up como você. All you can do is make fun of people's appearance. A única coisa que você pode fazer é zombar a aparência de pessoas. What does someone's looks have to do with their worth? O que a aparência de uma pessoa tem a ver com o valor daquela pessoa? I'm fed up with being laughed at because of the color of my hair. Eu já cheguei ao ponto de desespero, porque estou objeto de ridículo por causa do cor do meu cabelo. And people at work thinking I'm stupid. E pessoas no trabalho pensando que estou estúpida. Because idiots like you, keep bringing out this hurtful stereotype. Porque idiotas como você estão perpetuando esse estereótipo. You're an insult to women everywhere. Você é um insulto às mulheres em todo lugar. The room is silent for a moment. A sala fica quieta um momento. And then the ventriloquist tries to explain. E a ventriloquista começa a tentar explicar. But before he can say 2 words, Mas antes de ter a oportunidade de dizer 2 palavras, the blonde says, a loira diz: "Shut up, mister. This is between me and that midget on your lap." Cale a boca, Senhor. Isso é entre eu e o pequenino na sua... que é aqui, esse lugar. O boneco, mas no colo, no seu colo. Então, eu preciso contar essa piada mais uma vez, porque foi muito difícil. Mas... Tem uma bem pequenininha, que ainda cabe outra se quiser. Okay. É bem pequeno. Você tem muitos? Muitas, é? E uma senão. É bom. Diga a ele que a piada, He has an arsenal of jokes. ela se aplica perfeitamente no Brasil. Okay, this joke applies perfectly in Brazil. A piada é a seguinte. A Um calvinista Calvinist foi evangelizado.
He was. Foi evangelizar. He went out to evangelize. Aqui no Brasil isso é uma piada. That's it. Aqui é piada isso aí. Muito bom, muito bom. E outra aí, que é só para o pedido. Okay. Martin Butzer was a friend and colleague of Calvin in the city of Strasbourg. Martin Butzer era amigo e colega de Calvino na cidade de Estrasburgo. He was an older man, and so he was also something of a mentor to Calvin. Ele era homem mais velho e ele também era mentor para Calvino. Calvin was expelled from Geneva in 1538. Calvino foi expulso de Genebra em 1500 e qual ano? 1538. 1538. The city of Geneva did not want to follow his program for further reform. A cidade de Genebra não queria seguir o programa de reforma de Calvino. So Calvin went to Strasbourg, Então Calvino foi para Estrasburgo. and he stayed there until September of 1541. Ele ficou lá até setembro de 1541. So from 1538 to 1541, Calvin worked alongside Martin Butzer in Strasbourg. Então, de 1538 a 1541, Calvino trabalhava junto com Martin Butzer em Estrasburgo. Martin Butzer was born in 1491. Martin Butzer nasceu em 1491. Therefore, he was a little bit younger than Martin Luther. E então ele era pouco mais jovem do que Martin Lutero. Martin Butzer was among the early reformers. Ele era dos primeiros reformadores. Until 1549, he served as a pastor in Strasbourg. Até 1549 ele serviu como pastor na cidade de Estrasburgo. And then he went to England. E depois ele foi para Inglaterra, And then he served as a professor at Cambridge University. onde ele serviu como professor na Universidade de Cambridge. He has been described as a father of Reformed mission. Ele foi descrito como o pai da missão reformada. This was a man who truly had a heart for the lost. Ele era homem que realmente tinha coração pelos perdidos. Para os perdidos ou pelos perdidos? Para os perdidos. And his writings show it. E os escritos dele mostram isso. Unfortunately, most of his books are still only in German or Latin. Infelizmente, a maioria dos livros dele existe somente em alemão ou latim. Only 2 have been translated into English, São 2 livros traduzidos em inglês and none into Portuguese e nenhum livro dele em português, that I know of. que eu sei. Tem um? Eu não lembro qual o nome, vou procurar depois aqui. Até o fim da aula eu falo com você. Okay. So there is one, he said. He doesn't know what the name is. Okay, I'll have to look into that. I just want to briefly focus our attention on a book he wrote in 1538. So, quero brevemente focar nossa atenção em livro que ele escreveu em 1538, concerning the true care of souls. falando sobre o cuidado verdadeiro das almas. Chapter 3 deals with the management of the church. Capítulo 3 lida com a gerência da igreja. And specifically, it's about how our Lord Jesus carries out his pastoral office and the work of our salvation through his ordained ministers. Especificamente, como nosso Senhor Jesus realiza o seu trabalho por meio de ministros ordenados. As he does in each chapter, Butzer begins with some relevant scripture passages. Como ele faz em todo capítulo, Butzer começa com algumas passagens relevantes. The first one in chapter 3 is Matthew 28, 18 to 20. A primeira em capítulo 3 é Mateus 28, versículos 18 a 20. After a number of other passages, Butzer gives some explanation. Depois de número de outras passagens, Butzer fornece uma explicação. He says again that it's through his ordained ministers that Christ does his work on earth. Ele diz de novo que é por meio dos ministros ordenados que Cristo faz ou realiza seu trabalho na terra. He says, quote, Ele diz: through them he calls all nations to reformation and declares to them forgiveness of sins. por meio deles, ele chama todas as nações à reforma
e declara para eles o perdão dos pecados. And this, he writes, is shown by the first text mentioned, Matthew 28, 18-20. Isso ele escreve é mostrado na primeira passagem mencionada, Mateus 28, versículos 18 a 20. The Great Commission is applied to the ministers of the church. A grande comissão é aplicada aos ministros da igreja. The most intriguing chapter is the 7th, O capítulo mais interessante é o 7º, how the lost sheep are to be sought. como as ovelhas perdidas precisam ser buscadas. And again, one finds a number of scripture texts at the beginning. De novo, nós encontramos um número de passagens escriturais no início. And among them is Mark's version of the Great Commission in Mark 16, verse 15. Entre elas é a versão de Marcos da Grande Comissão em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Butzer writes, Butzer escreve: there are three things to learn from these texts. há três coisas que podemos aprender desses textos. The first is that those who exercise Christ's ministry in the church are to seek to bring all people to the knowledge of Christ. A primeira é que eles que fazem o ministério de Cristo na igreja precisam buscar trazer todas as pessoas para o conhecimento de Cristo. In the first paragraph subheading, Butzer writes, No título do primeiro parágrafo, Butzer escreve: all people are to acknowledge Christ as their Lord. todas as pessoas precisam reconhecer Cristo como o Senhor. Therefore, his kingdom must be proclaimed and offered to all nations. Por isso, o reino de Cristo deve ser proclamado e oferecido a todas as nações. In that paragraph, he acknowledged that not all are elect, Nesse parágrafo, ele reconhece que nem todos são eleitos, but we have no access to the secrets of his election. mas não temos acesso aos secretos da eleição. So God commands us to go out into all the world and preach his gospel to every creature. Então, Deus nos comanda ir para todo o mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. He's paraphrasing Mark 16, verse 15. Ele está usando as palavras de Marcos capítulo 16, versículo 15. And he says that it applies to us. Ele diz que se aplica a nós. Butzer also has some advice for rulers in this chapter. Butzer também tem alguns conselhos para líderes nesse capítulo. When rulers take their spiritual responsibilities towards their subjects seriously, Quando os líderes políticos levam a sério a sua responsabilidade espiritual para com os cidadãos, then Butzer writes, Butzer escreve: our dear God will also surely entrust them with rightly seeking out and bringing to Christ those who by birth and breeding are estranged from Christ, such as Jews, Turks, and other heathen. Então, nosso amado Deus vai, com certeza, dar a eles a tarefa de buscar corretamente e trazer para Cristo aqueles que, por nascimento, são estrangeiros de Cristo, podemos dizer, ou que não têm relacionamento com Cristo, como judeus, os muçulmanos, separados de Cristo, sim, bom, separados de Cristo, e outros pagãos. Unfortunately, notes Butzer, Infelizmente, Butzer diz, many rulers have done a disservice to the gospel by invading and robbing foreign countries. muitos líderes não fazem um bom serviço para o evangelho quando eles invadem e roubam outros países. An interesting comment. Essa justiça social, social justice. God judges this behavior by returning the same upon those who do it. Deus julga esse comportamento fazendo a mesma coisa com eles que fazem isso. The failure to bring the gospel to the nations A falha de trazer o evangelho para as nações
combined with oppressing those same nations, em combinação com a opressão dessas mesmas nações, results in God bringing those nations to oppress the Christians. tem o resultado que Deus leva aquelas nações a oprimir os cristãos. This serves as an incentive to Christian rulers and churches to ensure that missionaries do go out with the gospel of Christ. Isso serve como incentivo para os regentes, os líderes cristãos e igrejas, para assegurar que os missionários saírem com o evangelho de Jesus Cristo. Martin Butzer wrote about this elsewhere too. Martin Butzer, ele escreveu sobre esse assunto em outros lugares também. In 1550, he wrote a book on the kingdom of Christ, Em 1550, ele escreveu um livro sobre o reino de Cristo, which is known by its Latin title, conhecido pelo título latim de Regnum Christi. Let me just give one example of what he says there. Deixe-me fornecer só um exemplo do que ele diz lá. He argues that the message of the gospel has to be preached far and wide by genuine churches of Christ. Ele argumenta que a verdadeira mensagem do evangelho precisa ser pregada em todos os lugares, far and wide, By genuine churches of Christ. por igrejas genuínas de Cristo. And then he writes, E depois ele escreve: any true church of Christ should preach and proclaim this indefatigably or tirelessly. qualquer igreja verdadeira de Cristo deve pregar e proclamar essa mensagem indefatigamente. Indefatigably, tirelessly, incansavelmente. Bom, obrigado, rapaz. Incansavelmente. And as clearly as possible, E com a máxima clareza. not only to its own members, Não somente para seus próprios membros, but also to whatever peoples and manner of men it can. mas também a qualquer povo e tipo de homem que pode. Behold your God. Eis teu Deus. Like Calvin, Butzer believed that the church's calling was to declare the gospel to all nations. Como Calvino, Butzer acreditava que o chamado da igreja é proclamar o evangelho para todas as nações. It's good to recognize that we have no reason to be ashamed when it comes to the Reformation and evangelism. É bom reconhecer que não temos nenhuma razão para ficar envergonhados pela posição dos reformadores e das igrejas da reforma quanto à evangelização. When it comes to that history, we have nothing for which to apologize. Nessa história, não temos nenhuma razão para pedir desculpas. The Reformation recovered the true gospel of Jesus Christ. A reforma recuperou o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. That alone was an incredible gift of God's grace. E somente isso foi um dom incrível da graça de Deus. But because the Reformation was grounded on the Bible alone, Mas, uma vez que a reforma foi fundamentada na Escritura somente, the Reformers also saw that this gospel message compels believers to share the hope they have in Christ. Os reformadores entenderam que essa mensagem do Evangelho também exige dos crentes que eles compartilham a mensagem de Cristo. The Reformers wrote about it, Os reformadores escreveram sobre isso, they preached about it, eles pregaram sobre isso, they prayed about it, eles oraram sobre isso, and above all, they did it. e mais do que qualquer outra coisa, eles fizeram isso. And the challenge falls to us in our day to follow them as they followed the scriptures in their day. E nosso desafio é seguir a eles como eles seguiram a Escritura na sua época. Now I want to focus our attention on the phenomenon of revivalism in the United States. Agora eu quero focar nossa atenção no fenômeno de revivalismo nos Estados Unidos. O livro não é de, é sobre. Ok. É The book is not by him, it's about him. É o defensor do amor. Aí tem uma
biografia de Martin Luther é como teólogo e pastor. Ah, okay. It's a biography of Martin Luther, Okay, I as see. theologian and pastor. Ok, sim. Bom. Obrigado. No one can deny that the United States has had an enormous impact on the world. Ninguém pode negar o fato que os Estados Unidos têm tido impacto enorme no mundo. And this is also true when it comes to Christianity. É também a verdade quanto ao cristianismo. Almost everything that happens in American churches finds its way to other countries. Quase tudo que acontece nas igrejas americanas dos Estados Unidos se encontra o caminho a outros países. Whether it's bad or good. Ou mal, bem. And this is also true for Brazil. E também é verdade quanto ao Brasil. It's true for Pentecostalism, Pentecostalismo, Presbyterianism, presbiterianismo and also for revivalism. e também revivalismo. Though there have been revivals in other countries, Embora houve revivamentos em outros países, revivalism is a uniquely American phenomenon. revivalismo é fenômeno unicamente americano. Revivalism is an American religious phenomenon that has been exported around the world. O revivalismo é fenômeno religioso unicamente americano que se espalhou ao redor do mundo. We're going to look at the history Vamos olhar para a história and try to understand how things came to where they are today. e tentar entender como a situação chegou a como está hoje. We also want to learn how to discern the good and the bad in this historical development. Também queremos aprender como discernir o que é bom e o que é mal sobre isso. We're going to begin in the early 18th century in New England. Vamos começar no início do século XVIII em Nova Inglaterra, This is where we find the first Great Awakening. onde nós encontramos o primeiro grande Avivalista. Avivamento ou avivalista? avivamento. Many of the first colonists who came to North America were Christians. Os primeiros colonistas que chegaram colonizadores que chegaram nos Estados Unidos eram cristãos. In New England, many of them were Puritans fleeing religious persecution in Britain. Na Nova Inglaterra, muitos deles eram puritanos fugindo da perseguição na Inglaterra. But as time went on, the vitality of the Christian faith held by these colonists began to decline. Mas com a passagem de tempo, a vitalidade da fé desses colonizadores enfraqueceu. The churches were filled with many cultural Christians. As igrejas foram cheias de muitos cristãos culturais. People who were Christians only in name. Pessoas que eram cristãos somente em nome. Meanwhile, towns and cities were plagued by immorality. E, ao mesmo tempo, as vilas e as cidades foram cheias de imoralidade. The first Great Awakening was a period in which there was renewed seriousness about the Christian faith in New England. O primeiro grande avivamento foi período em que aconteceu com seriedade renovada sobre a fé cristã na Nova Inglaterra. Many people became serious about repentance and faith. Muitas pessoas se tornaram mais sérios sobre arrependimento e fé. Some truly repented and believed for the first time. E alguns se arrependeram verdadeiramente e creram pela primeira vez. While others became recommitted to a faith which had grown cold. Enquanto outros renovaram o compromisso com uma fé que tinha se tornado fria. There were several important figures in the First Great Awakening. Houve algumas personagens importantes no primeiro grande avivamento. There was a man born in Germany. Homem que nasceu na Alemanha. His name was Theodor Freilinghuisen.
Theodor Frelinghuysen. Como é que pronuncia? Primeiro nome. Theodor. And he ministered in the Dutch Reformed churches in New Jersey and New York. Ele ministrava na igreja reformada holandesa em Nova York. There was Gilbert Tennant. Também Gilbert Tennant. He was a Presbyterian pastor, and he was a close friend of Frelinghuysen. Pastor presbiteriano e bom amigo de Frelinghuysen. He also preached in New Jersey and New York. Também pregava em Nova Jersey e Nova York. He preached repentance and faith, Ele pregava arrependimento e fé, and under his ministry, many hearts were reportedly changed. e sob o ministério dele, muitos corações foram mudados. But there are two other preachers who are particularly associated with the First Great Awakening, and they deserve some special attention. Mas há dois pregadores mais, especialmente associados com o primeiro grande avivamento, e eles merecem atenção especial. The first is Jonathan O Edwards, primeiro é Jonathan Edwards, lived from 1703 to 1758. 1703 a 1758. From a young age, Edwards was a thoughtful and studious person. Da idade tenra, Edwards era pensador estudioso. Como vocês. Como vocês. Like you. Sem o latim, o grego e o hebraico, mas. Ele sabia com 12 anos de idade. He knew by 12 years of age. Greek and Latin and Hebrew. So we don't have that. Eventually, he succeeded his grandfather as the pastor of the church in Northampton, Massachusetts. Eventualmente, ele seguiu o avô dele como pastor da igreja em Northampton, no estado de Massachusetts. Today, he's mostly remembered for one famous sermon. Hoje ele é mais lembrado por sermão famoso. Does anybody know the famous sermon? Alguém sabe? Pecadores nas mãos de Deus irado. Which he preached in 1741. Que ele pregou em 1741. But of course, he preached far more than this. Mas claro, ele pregava muito mais do que esse sermão. And it was his preaching that led to some surprising events in Northampton. E foi a pregação dele que levou a alguns eventos surpreendentes em Northampton. Revival came to the town. Avivamento chegou na cidade. Many people gave up their immoral lives and turned to Christ in faith. Muitas pessoas abandonaram as vidas imorais e deram as vidas a Cristo. Along with this came some unusual behavior. E com isso veio também alguns comportamentos estranhos. When Edwards would preach, Quando Edwards pregava, people would be moaning and crying. pessoas seriam gritando e moaning, chorando. Não, moaning é diferente de chorando. Lamentando, mas vocalmente. Urrando. É, aqui é urrando. Que é... O pessoal gritando. Sim, exato. Yeah. Sim. And sometimes they would even be barking. E algumas vezes eles também seria latindo. Como cachorro. Like a dog. Eita. What happened in Northampton soon spread to surrounding towns in Massachusetts and Connecticut. O que aconteceu em Northampton logo espalhou para outras cidades na área. And that happened between 1734 and 1738. E aconteceu entre 1734 e 1738. And there are four things in particular that I would draw your attention to with regards to Edwards and his role in the First Great Awakening. Quero destacar 4 coisas sobre o papel de Edwards no primeiro grande avivamento. First, Primeiro, the revival that took place was not programmed or designed. o avivamento que aconteceu não foi programado ou
o resultado de um plano. Edwards did not plan for a revival. Edwards não fez um plano para avivamento. It spontaneously happened under his preaching. Aconteceu espontaneamente sob a pregação dele. Second, Em segundo lugar, this is important. importante, Jonathan Edwards believed in the doctrines of grace. Jonathan Edwards acreditou nas doutrinas da graça. In his soteriology, he was a 5-point Calvinist. Na soteriologia dele, ele era um calvinista de 5 pontos. There is some debate about to what degree he could be described as reformed. Há algum debate sobre o nível em que ele pode ser considerado reformado, But he was familiar with the Westminster Standards mas ele foi familiarizado com os padrões de Westminster and seems to have been in agreement with them on many points. e parece ter sido em concordância com eles em muitos pontos. Third point, Terceiro ponto. Edwards was in the Puritan tradition of combining head and heart. Ele era na tradição puritana, combinando a cabeça e o coração, In a his- mente e o coração. In his preaching and teaching, he did not shy away from the deep doctrines of the faith. Na pregação e ensino dele, ele não evitava as doutrinas profundas da fé cristã. But at the same time, he also emphasized the importance of what he called the affections. Mas ao mesmo tempo, ele também enfatizava a importância do que ele chamou as afeições. The Christian faith not only has to be embraced with the head, but also the heart. A fé cristã tem que ser abraçada não somente com a mente, mas também com o coração. And he preached to both. Ele pregava aos dois. Fourth, 4. finally, there's some disagreement about, among scholars about his preaching abilities. Finalmente, existe algum desacordo entre os estudiosos sobre as habilidades dele quanto à pregação. Some have said that he read his sermons with a monotone voice. Alguns dizem que ele leu os sermões numa voz monótona, But there's little evidence to support such a claim. mas não há muita evidência para apoiar essa reivindicação. But on the other side, Mas, por outro lado, we don't have anyone on the historical record saying that Edwards was a great preacher. não temos ninguém historicamente falando que disse que Edwards era esse pregador fantástico. If anything, he was average, Se ele era qualquer coisa, ele era um pregador médio, or maybe less than ou average. talvez baixo do médio. There was nothing special about him as a preacher. Não houve nada especial sobre ele como pregador. His sermons were long and doctrinal. Sermões foram longos e doutrinários, They were sometimes filled with powerful language, algumas vezes cheio de linguagem poderosa, like sinners in the hands of an angry God. como os pecadores nas mãos do Deus irado. But from a human perspective, Mas da perspectiva humana, it is surprising that it was Edwards' preaching that was instrumental in bringing about revival in parts of New England. é surpreendente que foi a pregação de Edwards que foi instrumental em trazer avivamento para Nova Inglaterra In 1734 to 38. em 1734 a 1738. The other important preacher from the First Great Awakening was O outro pregador importante no primeiro avivamento, grande avivamento, era quem? Quem sabe? John Wes. No, John Wesley? no. George? Whitfield. George, yeah, sim. George Whitfield. Whitfield. Você chega a aprender com a gente. George Whitfield. Whitfield. Sim. Diferente de Jim Whitfield. Tem gente que Sim, chama sim, sim. Whitfield. Whitfield. Tem gente que chama. Ah. He lived from 1714 to 1770. A vida dele, 1714 a 1770. Unlike Edwards, Whitfield was born and raised in Britain. Diferente de Edwards, Whitfield nasceu e cresceu na Grã-Bretanha. Also, unlike Edwards, Também diferente de Edwards,
Whitefield was what we call an itinerant preacher. Whitefield, ele era pregador itinerante. He wasn't tied to any one particular church. Ele não estava ligado com uma igreja em particular. Whitefield had been doing open-air preaching in Britain. Ele tinha sido fazendo pregação ao ar livre na Grã-Bretanha. And through his work, many were reportedly coming to repentance and faith. E por meio do trabalho dele, muitas pessoas foi dito que muitas pessoas estavam sendo convertidos. Whitefield then made 7 trips to the colonies in America. Então, Whitefield fez 7 viagens para a América. He preached everywhere, and again, he saw revival through his ministry. Ele pregava em todo lugar e ele viu avivamento por meio do seu ministério. On one particular tour of New England, tour de Nova Inglaterra, he traveled nearly 1,300 kilometers in 73 days. ele viajou quase 1.300 quilômetros em quantos dias? 73. Em 73 dias. And in those 73 days, he preached 130 sermons. E naqueles 73 dias ele pregou 130 sermões. He was energetic, charismatic, and he attracted large crowds everywhere he went. Ele era energético, carismático, e ele atraiu plateias grandes em todo lugar onde ele pregava. Falava alto. Sim, It's fair to describe him as the first celebrity pastor in America. pode descrever ele como o primeiro pastor celebridade na América. Like Edwards, Whitefield was a Calvinist. Como Edwards, Whitefield era calvinista, He was a close friend of John Wesley, amigo próximo de John Wesley, who was an Arminian. que era arminiano. They never resolved their differences over the doctrines of grace. Eles nunca resolveram as diferenças deles sobre as doutrinas da graça. But it was Whitefield who noted Mas foi Whitefield que anotou, que reconheceu that when he was on his knees, John Wesley sounded like a convinced Calvinist. que nos joelhos, John Wesley, ele pareceu calvinista convencido. But again, like with Edwards, to what extent we can say that Whitefield was reformed is an open question. Mas como com Edwards, a extensão que ele era reformado é uma questão de debate. For instance, 4 pessoas estão lá fora esperando alguém abrir o portão para vir assistir a aula. Tá? Posso dar abrir? Sim. People that want to get into the gate. Apesar de que os arminianos e defensores de John Wesley, eles dizem que ele era calvinista. Entre os arminianos, eles não brigam por esse título, não. Eles dizem que Whitefield era calvinista. Whitefield era calvinista, sim, Então, com certeza. Mas eles não brigam assim para dizer que ele era arminiano, porque era John Wesley. Não, eles Ok, sim. dizem exatamente isso. Que eram amigos, porém, Sim. nesse ponto aí diferente. So Arminians say the same thing about Whitefield, even though he was friends with John Wesley, that he was a Calvinist. Wesley was Arminian. to be described as reformed, Ser descrito como reformado, we would expect someone to not only affirm the doctrines of grace, esperaríamos alguém não somente acreditar nas doutrinas da graça, the 5 points of Calvinism, os 5 pontos do calvinismo, but everything in the Reformed confessions. mas tudo nas confissões reformadas. To be reformed is to be confessional. Ser reformado é ser confessional. So we expect someone to be reformed in worship and in church government too. Então nós esperamos a pessoa ser reformado em adoração, também na governança da igreja. But Whitefield was also different from Edwards in some ways. Mas Whitefield era diferente de Edwards em algumas maneiras também. One was in his preaching style. Uma diferença foi o estilo da pregação. He delivered his messages with more drama. Ele entregou essas mensagens com mais drama. It was said that he could make women faint just by saying Mesopotamia. Foi dito que ele poderia
fazer mulheres desmaiar, só dizendo Mesopotâmia. He had a deep, clear voice, but there was always a little nasal sound in it. Ele tinha uma voz profunda e clara, mas sempre com o som do nariz nasal. He reportedly said Christ as Christ his whole life. Rapaz, eu achei que ia ter que fazer curso de dicção para melhorar. Sim, let's do a course in diction to improve. Conforme os relatórios, ele sempre diria Christ em vez de Cristo. Christ. Como? Christ. 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 Just threw an O in there. Christ. Aqui disse que ele não era no final, ele era fanho. Fanho? He also stood out in his day because he preached extemporaneously with no notes. Também foi diferente na sua época porque ele falava extemporaneamente, sem anotações. He used the language of the marketplace, Ele usava a linguagem do mercado and he used some techniques from the business world. e usava também algumas técnicas do mundo dos negócios. He was sometimes accused of manipulating his audiences. Algumas vezes ele era o objeto de acusações de que ele manipulava o povo. And there may be some truth to that. E pode ser alguma verdade a essa acusação. Whitefield worked hard to make the Christian faith understandable to all people. Ele trabalhava para assegurar que a fé cristã seria entendível para todas as pessoas. This was in a time when many people, when they preached at a level that just was not understandable by regular people. Foi numa época quando os pregadores pregariam a um nível não entendível à maioria das pessoas. Even though Whitefield was unconventional in the pulpit, Embora Whitefield era inconvencional no púlpito, inconvencional, diferente do que os outros, he preached the gospel of Jesus Christ. ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. His message was biblically faithful, A mensagem foi fiel à Bíblia. even if the way in which that message was delivered might raise some questions. Até se a maneira de entregar essa mensagem seja questionada. And now we're going to deal with an important question. Agora vamos lidar com uma questão importante. What are some of the key features of the First Great Awakening? Quais são algumas dos aspectos chaves do primeiro grande avivamento? These are important points. Pontos importantes. First of all, Primeiramente, it began as a movement within churches. começou como movimento dentro das igrejas. The first preachers were all pastors of particular local churches. Os primeiros pregadores eram todos pastores de igrejas locais particulares. Eventually, however, with Whitefield and others, we see a trend away from the church as the setting for evangelistic preaching. Eventualmente, com Whitefield e outros, nós vemos um movimento fora da igreja como o contexto da pregação evangelística. Evangelistic meetings began to take place outdoors or in large venues other than churches. Reuniões evangelísticas começaram a acontecer ao ar livre ou em lugares grandes, não igrejas. But even then, it was well recognized that when people came to faith, they would join a local church. Mas até lá foi bem reconhecido que quando pessoas chegaram à fé, eles se reuniriam com uma igreja local. This resulted in an increase of churches being founded in this period. Resultou no crescimento nas igrejas fundadas nesse período. For example, between 1740 and 1760, 150 new congregational churches were established in New England. Por exemplo, entre 1740 e 1760, 150 novas igrejas congregacionais foram estabelecidas na Nova Inglaterra. Point two,
Número 2. All of the key figures were Calvinistic in their doctrine of salvation. Todas as figuras chaves eram calvinistas na sua doutrina da salvação. Yet they still cared for the salvation of the lost. Mas eles ainda cuidaram para a salvação dos perdidos. In fact, their soteriology compelled them. De fato, foi a soteriologia deles que os compeliu. They recognized that God works through people to draw in the elect. Eles reconheceram que Deus trabalha por meio de pessoas para atrair os eleitos. Third, Terceiro, it was individualistic in that it emphasized the need for everyone to be personally converted. foi individualista porque enfatizou a necessidade para todos ser convertidos pessoalmente. Foi individualista ou não foi? Individualista, sim, foi. Pode repetir essa parte? Terceiro, Tá. Pode repetir essa parte? sim. Então, foi individualista na ênfase da necessidade para todos serem pessoalmente convertidos. As many have noted, Então, Carlos, tem uma pergunta? Não, é que eu não entendi. Tu entendeu essa frase? Eu também não. Foi, Victor, tu entendeu essa frase? Foi individualista na... Eu coloquei assim, eu contextualizei. Foi individualista na ênfase da necessidade de todos serem convertidos. Sim. Pregando o evangelho de forma individual para cada. É isso? Preaching the gospel individually, like to each individual person, so that De forma pessoal. that every person individually had to be converted. Toda That it wasn't pessoa- enough just for, people to be together in a church. Toda- Sim. toda pessoa individualmente tinha que ser convertida. Não foi suficiente ficar juntos na igreja. Então a frase se montaria assim: deu ênfase na necessidade de que todos fossem convertidos individualmente. Assim ficou. Sim, mas foi uma pregação individualista. Certo. Sim, Para contrapor a questão da religiosidade cultural. É isso? sim, exato. To counteract this idea of cultural Christianity. Sim. As many have noted, Como muitas pessoas destacaram, this emphasis fit well with the emerging American psyche of the rugged individual. essa ênfase se cabe muito bem com a ideia americana da importância do indivíduo. And that would be a recurring theme for many years to come. E seria tema que surgiria muitas vezes nos anos que vêm, nos anos seguintes. Fourth point, Quarto ponto. it's impossible to separate the First Great Awakening from developments in American history. É impossível separar o primeiro grande avivamento de desenvolvimentos subsequentes na história dos Estados Unidos. Historian George Marsden has argued that the First Great Awakening was the unifying spiritual force leading to the American Revolution. George Marsden, o historiador, argumentou que o primeiro grande avivamento foi a força espiritual unificadora que levou à Revolução Americana. Just to remind you, the American Revolution was where the colonies revolted against the British. Onde as colônias americanas se revoltaram contra os ingleses, And that led to the independence of the United States, que levou à independência dos Estados Unidos, its establishment as a nation. estabelecimento como nação. Others have pointed out that the First Great Awakening led to a rise in morality. Outros mostraram que o primeiro grande avivamento levou a melhoramento em moralidade, And that resulted in reactions against the immoral British soldiers stationed in New England towns. que resultou em reações contra os soldados britânicos imorais que estavam estacionados não, vivendo em
cidades Acampados. acampados em cidades americanas. But others have also Americanas. pointed out that the ideals of the American Revolution have also influenced subsequent developments in American revivalism. Mas outros mostram que as ideais da Revolução Americana também tinha influenciado desenvolvimentos subsequentes em revivalismo americano. Nancy Pearcey points out how the American Revolution's opposition to authority and elitism influenced later revivalists when they rejected things like creeds and confessions. Nancy Pearcey mostra como a Revolução Americana, a oposição da Revolução Americana à autoridade e às elites da sociedade influenciaram os revivalistas subsequentes quando eles rejeitaram coisas como credos e confissões. Point 5. Not everyone welcomed the First Great Awakening. Nem tudo pensavam que o primeiro grande avivamento foi uma coisa boa. Nem todos, sim. Some pastors and theologians were critical of it. Alguns pastores e teólogos foram críticos desse movimento. They criticized the emotionalism, Eles criticavam emocionalismo, the pietism, pietismo and the itinerant preaching, e a pregação itinerante, as opposed to preaching in established churches by lawfully called pastors. que é diferente da pregação em igrejas estabelecidas por pastores chamados legalmente. And some of the First Great Awakening preachers were critical of their critics. E alguns dos pregadores do primeiro grande avivamento foram críticos das críticas. They said that they were putting out the Spirit's fire. Eles disseram que eles estavam extinguindo o fogo do Espírito. Rapaz, Some went even further. alguns foram até mais distante. Gilbert Tennant preached a highly controversial sermon. Gilbert Tennant, ele pregou sermão controverso, muito controverso, which was entitled The Danger of an Unconverted Ministry. com o título O Perigo de um Ministério Não Convertido. And he suggested that many ministers were in fact unconverted. Ele sugeriu que muitos ministros, de fato, eram não convertidos. Whitefield, too, described some of his critics as dead men speaking to dead congregations. Whitefield também, ele descreveu alguns dos críticos como homens mortos pregando a congregações mortas. And that was the beginning of a controversy that would last well into the 20th century. Foi o início de uma controvérsia que permaneceria até o início, não somente o início, mas no século XX. That's it for today. Tomorrow we will get into the Second Great Awakening. Isso é tudo para hoje. Eita, vocês já acabaram de chegar. Mas, vamos entrar no segundo grande avivamento amanhã. Não vai ter lotado? Não. Os meninos. We're at the halfway point, so Nós chegamos à metade, ao ponto da metade Eu dou aula agora. pra eles então mais tarde. Você vai? Dou aula pra Bom. Eu já tinha dito que ia. Eu pensei que eu não ia sair daqui embora até matar. Agora você tem liberdade. Desculpa, irmãos. A culpa é da Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? Porque eu não pude vir mais cedo porque eu tive que ir abençoada lá. Foi no banco aí, acho que tinha fila, a secretaria atrasou. Entendi. Então, Felipe vai dar uma aula para vocês essa tarde. Sobre o véu. Não, com certeza não. Ele vai introduzir os assuntos da oferta
sincera do Evangelho, ele vai falar sobre isso, e também sobre um pouco da história da reforma e evangelização. Ok? Ele tem todas essas anotações aqui. Bom, então. Pode fazer You can ask a question? Sure. Quando o pastor vai chegar lá na Austrália, ele vai dizer: olha, aqui o pessoal da sala, assim, que eu não quero nem ver mais. Pergunta direto. É o seguinte: sobre. Eu sei que nitidamente não se faz muita consideração sobre o Wesley, nesse caso, pelo fato de ser um arminiano. Sim. Mas o que ele diria sobre alguma contribuição positiva, algo que. What would you say about any kind of positive contribution of John Wesley? Or what would you say about John Wesley? He said he knows it's not a part of this course, but Yeah. Wesley was an Arminian, Wesley era arminiano, of course. claro. And that sometimes, I think, came through in his preaching and teaching. E algumas vezes ficou claro na pregação, no ensino dele. But Billy Graham was an Arminian too. Mas Billy Graham, ele era arminiano também. And there have been people who have been, brought to true faith in Jesus Christ through Billy Graham. E houve pessoas levadas à verdadeira fé por meio do ministério de Billy Graham. And then they didn't understand the difference between Arminianism and Calvinism Eles não entenderam a diferença entre arminianismo e calvinismo when they first became Christians. quando eles primeiramente se tornaram cristãos. But as they started growing as a Christian, Mas enquanto eles começaram a crescer na fé cristã, they did understand the difference and they believed in the doctrines of grace. ele chegou ao entendimento sobre a diferença e eles acreditaram nas doutrinas da graça. But God worked through an Arminian preacher to first bring them to faith. Mas Deus operou por meio de pregador arminiano para levar eles à fé. And I think the same thing could have and probably did happen with John Wesley in his day. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com John Wesley no dia dele. The important thing to remember A coisa importante lembrar is that God can strike a straight blow with a crooked stick. é que Deus pode, rapaz. There's an equivalent saying in Portuguese, but I can't remember what it is right now. Ele pode usar um pau. Há um ditado em português que diz: Ele escreve certo por linhas tortas. That's it. ele Escreve certo por linhas tortas. É isso. É ele isso. escreve certo Yeah. por linhas tortas. Isso. Bom, So expressões únicas. that doesn't make it right Não faz certo for a us doutrina dele, to preach wrongly or anything ou like that. para nós pregar erradamente, não. But God can still work through whatever means that He wants to. Mas Deus pode ainda usar qualquer meio que ele queira usar para realizar os propósitos dele. Um bom ponto. Isso é a verdade. O senhor pode considerar, por exemplo, que seguindo essa linha que ele falou, né? Following this line that you said, Que o fato de mesmo no aprofundamento das doutrinas, havendo uma divergência, mas a forma como ele anunciava Cristo, so in the depths of the doctrines, there's this difference, but the way that he proclaimed Christ se tornava algo, uma ponte, vamos dizer assim, para que o pessoal chegasse no que é real, verdadeiro. turned into a bridge by which people arrive at the truth. Mais ou menos. Mas eu estou perguntando isso porque a coisa não é muito diferente, né? Hoje. The situation isn't very different today. A gente vive no meio de metodistas, de pentecostais, There are always inconsistencies, Sempre há inconsistências. right? And it's because of the inconsistencies É por causa dessas that inconsistências God can work through these means. que Deus pode trabalhar usando esses meios.
Arminians aren't always consistent with what they believe. Os armênios nem sempre são consistentes com o que eles acreditam. You have Amazing Grace in Portuguese, right? The hymn Amazing Grace? Tem aquele hino, Graça Incrível, eu não sei. Amazing Grace, how sweet the sound. É? Maravilhosa Graça. Well, somebody once rewrote that hymn Alguém reescreveu aquele hino so that it would be consistent with Arminian theology. para fazer esse hino consistente com a teologia arminiana. And then it just sounds completely ridiculous. E tem som completamente ridículo. Because that's what Arminianism is. It denies how grace is amazing. Porque arminianismo nega quão incrível a graça realmente é. But many Arminians sing Amazing Grace. Mas muitos arminianos cantam graça, que é? Maravilhosa graça. And that's Maravilhosa exactly graça. why Whitefield said that John Wesley prayed like a Calvinist. É exatamente porque George Whitefield disse que John Wesley orava como calvinista. Because if you prayed like an Arminian, you'd sound foolish. Porque se você orar como arminiano, você parece louco. Tolo. Todo louco, mesma coisa. Naquela situação que eu contei, na conversa no sábado, Sim. eu fiz esse desafio antes de sair da casa do pastor. So he made this challenge to the pastor on Saturday when he left the house. Eu disse a ele, a gente pode fazer uma oração aqui. I said we can pray here. E eu queria que o senhor falasse para Deus que o senhor está sendo salvo pelos seus méritos. I want you to say to God that you're saved by your own merits and by what you did. E que pedisse a ele que qualquer pessoa que chegasse à conversão na sua igreja viesse pela sua própria vontade. And pray that whatever person comes to salvation in your church will come by his own will. E que a sua pregação só atingisse a pessoa se ela quiser. And that this preaching will only reach a person if that person wants. Aí ele falou assim, eu não sou louco. He said, I'm not crazy, I'm not foolish. Eu disse, então estude melhor o que eu argumentei. Está errado essa. I said that you need to study better what Arminianism is so that you understand the situation. É verdade. Mas eu acho que todos que ensinam. Não, exato. Não. É claro. Eu ouvi pregadores arminianos, fortemente arminianos, orando, a mesma coisa como calvinistas. I heard famous American preachers doing exactly the same thing. Jimmy, what's his name? Not Jimmy Swaggart, another famous one. Jimmy something. São irmãos.